Para quem está chegando agora, eu sou a Aline Ferreira, sou especialista em gestão industrial e o meu papel aqui é te ensinar a gerenciar com confiança em 3 meses. Aline, mas como assim 3 meses? Vamos parar para pensar. Quando você já está, imagino eu que você já esteja aqui gerenciando uma fábrica, já esteja aí na linha de frente com liderados, processos, produto para entregar, produto em atraso, aquela mexida toda que a gente sabe que existe na produção. Pois bem, você tem tempo para perder? Você tem tempo para gastar aí alguns anos da sua vida para aprender a fazer certo? Pois é, se você tem, eu não sei. Eu nunca tive tempo para poder aprender isso muito rapidamente, para aprender isso muito lentamente. Eu tinha que aprender rápido. E para aprender rápido, tinha que ter metodologia. Então é exatamente sobre isso que a gente traz aqui, sobre os bastidores da indústria, como que você entende esse jogo, por isso que nós vamos falar sobre o jogo da indústria hoje, para você saber jogar e fazer aquilo que precisa ser feito em menos tempo. Como que se dá isso, né? Quais são os pilares que a gente traz para que você possa realmente jogar esse jogo muito mais rapidamente, aprender a gerenciar com confiança em 3 meses? Basicamente, trabalhar suas habilidades comportamentais, suas habilidades técnicas e a sua capacidade de analisar e gerenciar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas regras do jogo, de como a gente pode ser o melhor gestor na indústria e mais rápido possível. Bom, se você que já está aqui, já pode chamar mais pessoas, porque eu tenho certeza que assim como você, outros gestores precisam estar aqui para ouvir isso. Muita gente não conhece como funciona a dinâmica da indústria, por mais que esteja dentro da indústria. Então, essa clareza de entender como as coisas funcionam, como elas deveriam funcionar para que você chegue mais rapidamente no seu objetivo, de ser reconhecido, de ser promovido, de chegar a um ponto de estar na diretoria da empresa ou evoluir a ponto de depois ir para uma consultoria. Enfim, seja qual for o seu caminho após o reconhecimento, você realmente precisa passar por esse passo, que é gerenciar com confiança. Bom, sabendo disso, a gente também entende que o nosso espaço aqui, ele é uma formação de uma comunidade. Ou seja, você que está aqui no perfil, você que está chegando agora, o grande segredo, a grande ferramenta que a gente tem aqui são as discussões. Então, à medida que a gente discute um problema, uma situação que acontece no dia a dia da fábrica e compartilha aqui com vocês, vocês naturalmente podem colocar isso em prática. Sabe por quê, gente? Fábrica é tudo igual. Só muda o CNPJ e o ramo de atividade. Eu contei aqui nos stories essa semana que eu estou abrindo aí os meus atendimentos para mais empresas e é muito interessante perceber e fazer essa associação, né? O quanto as empresas têm problemas similares. E para a gente que está na indústria, isso é bom, porque uma empresa vai me dando insights para resolver problemas de outra empresa. E é isso. Essa é a riqueza de você estar aqui, você estar num perfil que tenha outros gestores, para que de fato você consiga discutir assuntos que muitas vezes você não tem com quem discutir no dia a dia, né? Então essa é a graça e essa é a importância de você estar por aqui, principalmente toda terça e quinta nessas nossas aulas ao vivo no Instagram. Tem quem acompanha no YouTube também, mas de fato é aquilo que a gente traz aqui para o dia a dia de vocês e aquilo que vai ser resolvido no dia a dia. Bom, quais são as regras desse jogo, né? Então vamos pensar. Quando a gente vai jogar qualquer que seja o jogo, vamos falar de dama, por exemplo. Você tem lá o objetivo do jogo, qual que é o objetivo da dama, as regras envolvidas nesse jogo e como que a gente faz para vencer. Então, vamos jogar a nossa dama, né? Qual que é o objetivo da dama? Pegar as pecinhas lá do adversário. Quais são as regras? Eu tenho que movimentar só para frente, eu tenho que pegar uma peça por vez. Quando eu chego lá na outra ponta do adversário, a minha peça é promovida a dama, e aí a movimentação dela é diferente. Então, a gente sabe exatamente como que o jogo funciona. Por que isso é importante? Já tentou jogar um jogo que você não sabe a regra? Você vai ficar perdido, né? Futebol é a mesma coisa, né? Para os rapazes aí que gostam de futebol e as meninas também. Eu já acompanhei muito futebol na minha vida, hoje em dia quase nada, mas na minha adolescência e juventude eu gostava muito.
A regra do jogo, você tem que acertar o gol do adversário, tem lá 11 jogadores, você tem um campo pré-determinado, um tempo determinado, algumas regras e infrações, ou seja, se eu fizer isso é falta, se eu fizer aquilo é impedimento, se eu fizer isso aqui. Então, cada uma das regras e infrações que existem, as suas consequências. Mesma coisa, eu tenho objetivo, eu tenho as regras, e como que eu venço? Quanto mais vezes eu alcançar o gol adversário, mais vezes eu tenho pontuação, e isso vai ser comparado com a pontuação do seu adversário. Tem uma regra também que eu posso ter pessoas, jogadores fazendo a defesa. E aí a gente vai entrando nos detalhes da regra de cada jogo para que a gente consiga jogar. E você já imaginou, né? Alguém jogando futebol sem saber que, sei lá, não pode pôr a mão na bola. Já pensou? Se alguém vai jogar futebol e bota a mão na bola? Não sabe que existe essa regra que não pode pôr a mão na bola? Pois é. A mesma coisa acontece quando a gente está dentro da indústria. Por que a gente não sabe exatamente como funcionam as regras do jogo? Né? Se eu perguntar aqui quais seriam as principais regras do jogo dentro da indústria, vocês saberiam me dizer? E, gente, além de saber as regras, o objetivo, como faz para vencer, no jogo é importante a gente entender quais são as peças envolvidas. Então, eu falei lá das peças que são comuns, as peças que depois vira a dama. No jogo de futebol, a gente tem lá jogadores que têm posicionamentos diferentes, um é goleiro, um é atacante, meio de campo, defesa. Então, você tem funções diferentes dentro do jogo, de acordo com as peças que você tem ali. E qual é o seu papel, definitivamente, no jogo? Né? Então, se você está ali como estrategista, se você está ali como exatamente uma das peças do jogo, né? Quando a gente fala de jogo coletivo, você é um dos jogadores. E como que você usa as regras para poder vencer esse jogo? Então, se eu conheço a regra do futebol, se eu sei que o objetivo é avançar para o gol adversário, e eu uso corretamente essas regras do jogo, eu simplesmente consigo entender e pensar quais são os caminhos que eu tenho que seguir para atingir o gol adversário. Porque muitas vezes a empresa tem algumas regras ou alguma cultura que em outra é completamente diferente. Então, empresas mais tradicionais vão ter uma dificuldade imensa, por exemplo, de não trabalhar de uniforme. Já empresas mais abertas, né, ou que isso não faça tanta diferença, isso não vai ser um problema. Então, a regra do jogo lá tá tudo bem, cada um ir da forma que queira vestir. Tem empresas que é obrigatório ela ter uma vestimenta, né, um fardamento, como o pessoal do Nordeste costuma falar, eu acho uma graça, por questão de segurança, por questão de higiene. Né? Então, tem situações que vai depender da regra do jogo daquele negócio. Né? Então, não dá para colocar numa caixinha que toda indústria tem que usar uniforme. De repente, naquela indústria especificamente, isso não é um problema. Eu ir com uma camisa sem ser um jaleco branco, aí pode ser uma camisa normal. Entende que as regras do jogo elas são comuns dentro das indústrias, mas tem alguns detalhezinhos que uma ou outra vai poder fazer cada uma a sua regra. E aí, gente, nós não vamos ficar aqui falando da competição em si dentro do jogo, não, sabe? Nós vamos falar sobre como que é a lógica de se envolver dentro do jogo. Pois bem, na indústria, gente, a gente tem uma regra muito clara que talvez poucos deem conta disso, que são os 3 níveis de planejamento e tomada de decisão. Eu tenho o nível operacional, eu tenho um nível tático e eu tenho o nível estratégico. O que seria o nível operacional? Pessoas que executam rotinas diárias, principalmente com a mão na massa do produto. E essas pessoas têm uma característica de ter uma baixa interferência com o processo decisório. Ou seja, essas pessoas decidem pouco sobre o planejamento e decidem pouco sobre o dia a dia da rotina. Então, são pessoas muito mais executoras da rotina diária do que participantes do planejamento, das decisões, das estratégias. Nível operacional. Aí a gente tem um nível chamado nível tático. O nível tático ele é um nível intermediário entre o operacional e o estratégico.
E a característica deles é dar apoio à área de fabricação, por exemplo, ser uma atividade de apoio à fabricação. Então, a gente tem no nível tático os analistas, os supervisores, os técnicos, né? As pessoas que não estão efetivamente fazendo o produto com a mão na massa, no maquinário especificamente, mas elas precisam estar ali junto da execução para poder garantir ser apoio dessas áreas. Geralmente, o nível tático ele tem uma interferência média no processo de planejamento e tem interferência também em algumas decisões, ou seja, supervisor, encarregado, analista, são pessoas que têm uma certa autonomia e tomam decisões, mas principalmente elas são pessoas que executam aquilo que está sendo planejado pela equipe estratégica. E aí a gente vai para o nível estratégico, que são os gestores, os gerentes, né, a alta liderança, que está mais ocupada em planejar, está mais ocupada em propor melhorias, está mais ocupada em olhar para a empresa no longo prazo. E essa sim, ela tem uma extrema, alta, decisiva interferência no planejamento e também nas tomadas de decisão, que principalmente vão mudar o rumo do negócio. E olha, gente, é exatamente para cá que eu quero trazer cada um de vocês. Então, eu queria que vocês me dissessem assim, muito tranquilamente, sem medo de julgamento, qual o nível de julgamento, qual o nível que você está hoje. Você, enquanto gestor, está no operacional, ou seja, está realmente numa máquina fazendo uma atividade. Você está no nível tático, ou seja, você está ali sendo apoio da produção, mas tem pouca autonomia ou tem pouca interferência nas decisões e no planejamento, ou você de fato já está no nível estratégico, tomando as grandes decisões que mudam o rumo da fábrica. Coloca aqui nos comentários que eu quero ver como que vocês estão hoje. Vocês estão no nível operacional, vocês estão no nível tático, vocês estão no nível estratégico?